vários convidados já dentro da nossa live. Quero dizer a você assim, que a gente não tem nenhum conflito de interesse. A nossa participação aqui envolve o fato da gente ter uma série de vínculos públicos, mas antes de qualquer coisa, é um prazer de reencontrá-la, porque assim, temos já muitos anos. Eu quero te agradecer muito você pelo convite e vou deixar já a palavra aberta para você. Vou te chamar de você, porque é difícil, né? Senão vou te chamar de professor. Gabriela não vai dar. Então, você faça a sua apresentação e aproveite os primeiros 20 minutos para o tema do nosso encontro, né? Falar um pouco do que aconteceu no IML, do que está acontecendo. Todo mundo muito preocupado com a pandemia, né? E, assim, prazer te receber, deixar você falar. Então, sou médica legista e talvez aí meu amor pela medicina legal tenha vindo da paixão pela anatomia, né? Que vem lá das épocas que eu conheci Carlão. E coisa de garota mesmo, de quando eu tinha uns 18, 19 anos que eu conheci o IML. E aí, da medicina legal, a gente desenvolveu outras coisas em relação à perícia médica, né? E aí, atualmente, para quem estiver nos assistindo e não for muito assim desse meio, atualmente a medicina legal e a perícia médica são uma especialidade única e reconhecida como especialidade médica. Antigamente eram coisas muito separadas, o que as pessoas veem como medicina legal, e aí, obviamente, todo mundo remete esse nome àquela coisa de necrotério, de cadáver, de investigação de crime. Isso é medicina legal criminal, mas tudo mais que a gente faz no cenário de perícia médica também é medicina legal, né? Tem a parte trabalhista, o doutor Paravidino está aqui conversando com a gente nesse momento, o Tommaso também, que é outro grande perito trabalhista, a gente tem a parte das perícias cíveis, hoje mesmo eu trabalhei como assistente técnico no processo, a gente tem perícias federais, muitas delas, a maioria, vinculadas a questões previdenciárias, então é um universo extremamente amplo, para quem for médico e estiver também ouvindo e participando, tanta coisa que a gente não imagina que nem que exista. E a gente nunca pensa que vai ser médico para trabalhar nessa esfera. Acho que eu nunca ouvi alguém dizer que vai fazer vestibular para ser médico perito. Mas são coisas que vão te encantando ao longo do envolvimento na medicina, né? Eu não tenho dúvida que eu fui parar nesse meio por causa da medicina legal. A minha outra especialidade de base é ortopedia, que eu acho que essa associação talvez tenha sido interessante para me tacar nesse meio aí. E aí acabou sendo um pouco necessário para mim fazer medicina do trabalho, e por mais que eu não tenha me dedicado tanto a isso, o que eu consegui aprender de medicina do trabalho, que é o que eu utilizo em relação ao acidente, em relação a algumas questões de insalubridade, periculosidade, eu não me julgo assim, competente para todas as coisas que envolvem a medicina do trabalho, porque é uma especialidade que também é muito, muito grande. Então não adianta eu querer entender tanto de tantas partes que ninguém consegue isso. E a gente tem um monte de colegas em um monte de áreas, né? Então, se eu me deparo com uma perícia de dano auditivo, que eu não dou conta de resolver com o que eu tenho ali em mãos, eu vou ter alguém que é otorrino ou que é especialista dentro da medicina do trabalho nisso, e eu vou pedir ajuda. A gente pede ajuda um para o outro, como em tudo na medicina, né? As perícias médicas acabam virando grandes casos clínicos e grandes sessões clínicas. Então, é muito legal. Hoje mesmo eu estava explicando isso quando eu fui fazer a perícia como assistente técnico, eu fui me apresentar para o periciado e explicar isso para ele. Olha, eu tô aqui não é para te atrapalhar, nem quantas vezes o assistente técnico influencia o perito até de outra forma, né? Às vezes até invertem-se os papéis, porque a gente acaba discutindo as coisas. Rafael Espino, nosso amigo querido também, não deve estar aqui nos ouvindo. Queria deixar um beijão aí para ele. Mas é uma pessoa com quem toda a perícia que eu faço com ele, a gente sempre discute valoração de dano, eu sempre saio da perícia com alguma coisa aprendida com ele, porque ele é muito fera nisso em especial. Então a gente está sempre trocando e é muito bacana, assim. E é regulamentado, né? Tem prova de título, passou o tempo de isso porque eu acho, eu sou o perito do juiz, não tem mais isso. Eu lembro há anos e anos atrás, quando o Maurício falava isso, não, isso tem que acabar.
Tem que acabar essa história de que de achismo, né? De que o perito do juiz fala no laudo que ele acha porque ele quer que seja assim. Tem que fundamentar tudo. A gente tem, nos últimos 10 anos, foi muita progressão em termos de valorização da nossa profissão. Você está, nesse momento, lá dirigindo o IML do Rio de Janeiro. Você sabe que durante a pandemia nós tivemos aí uma série de limitações, uma série de dificuldades. Queria que você falasse um pouquinho da sua vivência no IML ao longo da pandemia. Fiquei preocupado com relação a dificuldades que você teve, né? Algumas limitações que podem ter te tirado um pouco o sono, né? Como é que você viveu isso tudo? Qual é a sua experiência com isso? Bom, então, o nosso medo no início era assim, como que seria para a gente conter, né, o que iria chegar lá para a gente. No início, quando tudo começou a acontecer, as pessoas começaram a me ligar, as pessoas que eu digo Forças Armadas, né, Exército, Marinha, Aeronáutica, a gente queria saber qual que é a capacidade de vocês armazenar cadáver, quantos cadáveres cabem nos seus freezers. E eu assim, caramba, cara, as pessoas querem guardar cadáver aqui, não é nada disso. Inicialmente, né, só para explicar, até para quem estiver ouvindo a gente e não entender assim, o nosso básico, o IML existe para atender a causas violentas. E até por isso, sempre que tem oportunidade de estar falando em público, todas as lives que me chamam, eu gosto de estar falando, porque eu gosto muito de propagar isso por aí. Porque isso não é uma coisa de domínio público, né? Tem pessoas de muito conhecimento às vezes não sabem disso. Para que serve o IML exatamente? Porque é imediato. Sempre que você fala em morte, as pessoas associam diretamente todo tipo de morte a gente. Normal, legal, a gente é referência. Poxa, eu fico até honrada. Mas a gente existe apenas para auxiliar em elucidação de crimes. Ou não só de crimes, mas de mortes relativas a causas externas. Causas externas são acidente, homicídio e suicídio. Acabou. Só tem essas 3 coisas. E elas podem ser suspeitas ou não. Pode haver a suspeição disso ou pode ser óbvio de que é isso. É isso, acabou, ponto. Então, assim, qualquer morte que seja morte por doença, a gente não tem nada a ver com isso. Então, às vezes, o colega está no hospital, recebe uma pessoa que ele não teve a oportunidade de fazer o diagnóstico. Ele ficou 4 horas com uma pessoa, com um paciente, não conseguiu diagnosticar o que a pessoa tinha. E, às vezes, ele manda para o IML para que a gente descubra do que a pessoa morreu. A gente não tem nada a ver com isso. O médico tem total autonomia para dizer na declaração de óbito que a causa é indeterminada, ponto. E ninguém vai contestar isso nunca. Mas é que existe uma filosofia de corredor de hospital, que todo mundo aqui deve ter vivido em algum momento da sua vida. Olha, não preencha atestado de óbito, hein, porque isso dá problema. Quando, na verdade, o que dá problema é você deixar de cumprir com a sua obrigação. E a obrigação do médico é declarar o óbito. Assim como, se o paciente vai estar com você 15 minutos da vida dele, pode ser no serviço público, pode ser no privado, pode ser qualquer coisa. É sua obrigação você dizer que ele compareceu durante aquele período. Seja lá para que ele quer usar isso. Se é para alegar na empresa que ele faltou, se é porque ele realmente precisa comprovar que ele se ausentou, se é má fé dele, não interessa. É obrigação sua dizer o período que ele esteve sob sua responsabilidade. Se você quer dizer que ele é incapaz para trabalho, beleza. Se você não quer dizer porque você não considera, tudo bem também. Mas é sua obrigação declarar aquele tempo. Da mesma forma, é sua obrigação declarar o óbito do paciente que você tratou ou esteve por algum tempo. Às vezes você nem tratou, mas a relação médico-paciente se fez no momento que você recebeu o paciente morto. A família olha a pessoa que está passando mal, bota no táxi, no Uber, ou sei lá, ou seja lá qual for o meio. Se a pessoa chega lá morta, e você recebe a pessoa, é sua responsabilidade como médico, porque você já desenvolveu aquele vínculo médico, a relação médico-paciente se fez ali, quando você foi atender a pessoa e ela estava morta. Isso não sou eu que estou falando, isso é o CRM, isso são regulamentações que existem através disso. Isso é regulamentado, não é um achismo de cada um faz como acha que tem que fazer. Então, assim, isso nunca foi cumprido, porque os médicos do hospital têm aprendem assim, né? Naturalmente isso se propaga como tantas coisas no hospital se propagam,
coisas boas e coisas ruins. E a gente fala, o hospital bicou para a gente. A gente, desde que assumiu a direção no início do ano passado, a gente desenvolveu um hábito, e aí eu agradeço muito a Luciana, que foi minha vice durante a maior parte do tempo, que ela tinha o trabalho de ir para o necrotério, ver quantos cadáveres vinham de hospitais. A gente devolveu muito corpo para o hospital. Isso é muito penoso, porque para a família que já vem do hospital, já sabe que o parente morreu no hospital e a família vai para o IML. Chega no IML e está esperando o cadáver ser liberado. Olha, mas não vai ser liberado aqui não, o seu parente voltou para o hospital. Como assim? Aí a família volta para o hospital. Isso dá cada confusão, é muito ruim. Para a gente é doloroso fazer isso, mas a gente decidiu educar as pessoas. Então, se a gente não fizer isso agora, ninguém mais vai fazer. Então, que seja a gente. Então, vamos fazer. E cada devolução dessa custa você ligar para o delegado que emitiu a guia policial, que na verdade não costuma ser o delegado, é o policial do plantão que achou que deveria emitir. Por que ele achou que deveria emitir? Porque alguém do hospital falou para ele, olha, tem que mandar para o IML. Quem foi? A maioria das vezes nem é o médico, nem é o delegado. É aquele papo de corredor. É alguém que falou assim, ó, vai para o IML. Sabe, eu gosto de fazer essa comparação, eu sempre falo isso, é até meio repetitivo. Sabe aqueles vizinhos que te pedem atestado para piscina? Sabe aquele negócio, deixa um exame de sangue aí para mim, por favor, um completão? Vê meu raio-x aí, bota no teu caminho do prédio. Eu moro no mesmo prédio desde que eu nasci. Você imagina o que é a minha caixa do correio, né? É de tudo que você pode imaginar. É pedido de um monte de coisa, raio-x enrolado. Então, assim, tem coisas que as pessoas acham que são coisas, que são meras formalidades. Então, a guia de remoção de cadáver se tornou um mero papel, entende? Então, o enfermeiro, às vezes, chega, né, o técnico de enfermagem, o maqueiro chega e fala para o policial do plantão do hospital, pô, emite a guia aí. O policial que está no plantão de hospital, e não está na rua, e não está no fronte, é porque ele também tem alguma limitação para estar ali, ou uma limitação de saúde, ou ele está cobrindo férias de quem está ali. Mas, assim, ele também é aquele cara que está acostumado a fazer uma coisa mecânica, que é emitir guia de remoção de cadáver. Não tem delegado nas delegacias que ficam, naqueles postos de delegacias que ficam no hospital. Então, isso não é discutido o suficiente. Passou a ser mecânico. Então, durante esse tempo todo, cara, foi do jeito que todo mundo quis. E a gente resolveu, vamos moralizar. E eu que seja a bruxa má que devolvo para onde for e não tem problema. Então, deu muito trabalho e já foi surtindo um efeito. E a pior parte, a gente passou a fazer algumas denúncias ao CRM em relação a isso. Porque é a única forma de tentar educar novas gerações. A fofoca do corredor do hospital tem que ser outra. Não pode ser, não dá o atestado que dá problema, tem que ser, dê o atestado, porque se você não der, vai dar problema. O médico, ainda mais se o médico for servidor público, ele está prevaricando, ele vai responder, se as coisas forem sérias, ele vai responder até, sei lá em que esferas, não sei dizer, mas eticamente ele vai responder. Então, assim, vamos tentar arrumar a casa, é difícil, mas vamos aos poucos. Paralelamente a isso, a gente criou um grupo de trabalho junto à delegada antiga do Departamento de Polícia Técnica, junto ao Prestes, que é do CRM, junto à Gilce, que é da BNPM e é do Miguel Couto, está no front ali, ela voltou a atuar no front ali já há algum tempo. Então a gente criou o André, que é conselheiro do CRM e é perito legista. Eu fico nesse meio aí, eu não tenho nem o que falar, porque eles sabem tanto que eu fico só nas interfaces. Foi muito legal. A gente foi primeiro no Miguel Couto. O Miguel Couto é o hospital mais problemático com esse assunto que pode existir. Por quê? Eles têm neuro, então tudo que acontece... no Lourenço Jorge não tem neuro, então tudo que... Ou não tem TC, tem alguma coisa lá que não tem. Então tudo que acontece na Zona Sul e num pedaço grande da Zona Oeste, isso faz parte de uma grande população, né, do Rio e de classe média e tudo mais, vai tudo para o Miguel Couto. A Rocinha toda vai toda para o Miguel Couto. A elite do Rio de Janeiro vai toda para o Miguel Couto. As questões neurológicas, acidentes para Miguel Couto. Então, a quantidade de coisa que tem ali para ir para o IML é muito grande. Então, no meio disso, vai também um monte de coisa que não tem nada a ver. E o Miguel Couto é um centro de estudos muito grande, né? Quantas pessoas são criadas... Meu pai foi diretor de lá, tenho orgulho de dizer. Quantas pessoas foram criadas naqueles corredores, de todas as formas possíveis. Ali é um lugar onde se aprende muito. Então, assim, também se aprende muito isso lá. Não, olha só, não declaro óbito. Então, assim, a geladeira do Miguel Couto é uma geladeira que é ruim, ela pipa toda hora. Então, tem casos seríssimos ali que foram para a geladeira para ir para a gente e chegaram para mim podres. E a gente não conseguiu elucidar nada.
Então, você deixa de trabalhar em coisas que você tem que trabalhar porque você está trabalhando em coisas que você não tem que trabalhar. Isso não tem nada a ver com a pandemia, né? Estou falando do período prévio, mas que se mistura com a pandemia. As questões dos hospitais, a gente conseguiu sanar ou melhorar muito no ano passado. A nossa paranoia em relação à pandemia era, bom, menos mal, os hospitais estão controlados há um ano, mas e o resto? E agora com o Covid, como é que vai ser? Né? Os hospitais sabem que não vão mandar para a gente e sabem que se chegar a gente vai devolver. E assim foi. O primeiro que chegou voltou da porta, porque se a gente não se impusesse naquele momento, ferrou. A gente não ia mais conseguir frear esse sistema. E aí a gente contou muito com o apoio da Administração Superior da Polícia, porque sozinha eu não consigo fazer nada, sou subordinada aos delegados. A minha delegada da Polícia Técnica e hierarquicamente a outros dois. E o secretário de Polícia, na época, era o Dr. Marcos Vinícius, fechou totalmente comigo, e o Dr. Flávio, que agora é o secretário e era então o administrativo da época, totalmente também fecharam comigo. E o André, que é o conselheiro do CRM, que é perito legista e sabe tudo de normas, do meu lado o tempo inteiro. O Rafael também ajudou muito. O Rafael tá indo agora, foi agora no Ministério da Saúde também, dá reforço lá. Ou seja, eu muito bem cercada, né? Meu maior mérito, na verdade, é a escolha da minha equipe. E assim foi. E nossa paranoia, população, ordem em residência, população de rua, como que isso ia ser administrado? Aí a gente criou um grupo com Defesa Civil, com o Judiciário, 2 juízes muito presentes com a gente, que é a doutora Raquel Crispino, que é responsável por várias questões sobre subnotificação, e o doutor Vitor Lima, do CNJ, compraram a briga com a gente, também nos ajudando. O pessoal do bombeiro, a gente desenvolveu uma coisa que foi assim, todo cadáver que houver questionamento sobre o que faz com ele, a gente se fala a hora que for. E assim, os meses foram passando até haver uma normativa. E aí houve uma portaria que saiu em abril, meados de abril, se eu não me engano, regulamentando tudo isso. E aí, o que é tudo isso que saiu regulamentado? A pessoa morreu na rua. De quem que é a responsabilidade, né? Ela, em hipótese nenhuma, ela vai para o IML. Se ela morreu de morte natural, ela não vai para o IML em hipótese nenhuma. Se ela precisar ser identificada, o IFP, que é parte da Polícia Técnica, vai fazer a identificação, vai tentar por papiloscopia ou por outros métodos, vai se tentar tudo para identificar, tudo mais, tá. Mas não indo para o IML, eles vão tentar fazer isso através dos métodos deles. E, sendo necessário, vai para o hospital mais próximo. E de lá vai seguir. Descobriu, tem como contactar a família? Não tem? Tem família? Não tem? E quando é a pessoa que mora na rua, como é que faz? Em algumas situações, a gente precisou acautelar alguns corpos no IML. E aí, os corpos eram acautelados no padrão do Ministério da Saúde, da OMS, como tem que ser feito. Ou seja, em 2 envelopes daqueles. Para vocês terem ideia, a gente não costuma ter aquele envelope de corpo no IML. Porque a gente não fica guardando o corpo lá. A gente passou a ter porque a gente passou a precisar ter. Né? O fluxo normal do IML o cadáver chega, a gente, até para as pessoas compreenderem, a gente não bota corpo na geladeira quando chega. O corpo chega, a gente necropsia, até para não interferir em determinadas condições que a gente quer estudar. Chegou de noite, a gente vai necropsiar de manhã, tudo bem, a gente sabe que algumas interferências são desse período que ele ficou nos aguardando. Então a gente já computa isso no nosso laudo. Depois que a gente faz a necrópsia, se o corpo não vai sair imediatamente, não tem família, a família ainda vai ser procurada. É não identificada, a gente ainda vai rastrear se tem identificação. Mas foi identificado, a gente já sabe quem é, mas ele é não reclamado, ou seja, ninguém veio buscar. Então, essas situações ainda não foi identificado, ainda não foi reclamado. É como se fala o nome da pessoa, o nome do cadáver que ainda não foi buscado por ninguém. Todas essas situações, então vai para a geladeira até que alguma coisa mude. Tudo bem. Mas a gente não guarda cada vez de volta sem ser por esses motivos. E quando a gente não guarda ensacado. Nas normativas do Ministério da Saúde, OMS, todas as normativas que a gente é obrigado a seguir, incluindo tudo que é feito em todo o Brasil, a gente tem que colocar em 2 sacos daqueles pretos que a Defesa Civil usa na remoção. E isso teve que ser adquirido pela Secretaria de Polícia também. E aí, como é que adquire? É verba de urgência, não precisa licitar? Tá bom.
é fácil de comprar no momento em que está operadas, né? As fábricas, as coisas estão sem funcionários, caos total. Mas a gente conseguiu inicialmente com os bombeiros, até porque os bombeiros também não tinham EPI para os bombeiros do transporte lidarem com os corpos de Covid, então a gente foi fazendo várias trocas. Foi assim, a gente... O que tem de médico na Polícia Civil são os peritos, né? Então, assim que começou isso tudo, tipo, iniciozinho de março, o secretário de polícia pediu para que eu formasse um grupo que eu considerasse o ideal para que a gente fizesse um grupo de trabalho para compras dos EPIs. Então, a gente se juntou, as pessoas que eu considerei mais capacitadas para isso ali. Eu fui buscar conhecimento também, como eu trabalho lá no Estado de Bom Sucesso também, foi um momento que eu fui dar um apoio para a direção e aí fui buscar informações lá. Mas a gente chegou ao consenso do que a gente deveria adquirir em termos de EPI. Tudo que a gente pediu foi atendido, só não foi numa velocidade maior porque isso estava sendo comparado pelo mundo inteiro, né? Então as fábricas não tinham condição de entregar isso em tempo recorde, mas a gente foi conseguindo, a gente conseguiu doação de um monte de lugar, não faltou nada. No meu IML, que é o IML sede, e a gente trabalha com 30 necrópsias por dia e mais de 100 exames de vírus, a gente não faltou nada para a gente. Em relação a como fazer os exames, a gente combinou que seriam examinadas as lesões 5 dias em diante. Ou seja, pessoas que têm lesões de 7 dias, e não vai fazer mais diferença se elas vão ser examinadas hoje ou daqui a um tempo, ficou acordado e eles têm embasamento legal para isso, que já não sou eu, são eles. Isso seria feito, então, quando isso tudo acabasse. Os exames relativos a acidentes, que a gente chama de exames de DPVAT, né? Ou seja, exames que a gente faz de lesão corporal, e que são exames de lesão corporal culposa, e que as pessoas acabam utilizando quando dão entrada em seguros, né, de acidente de trânsito, e que, na verdade, são coisas que atendem a requisitos de seguradoras para que as pessoas recebam seus seguros. Isso tudo foi suspenso, porque são coisas que dependem de informações hospitalares, são coisas que não têm urgência nenhuma nesse cenário, e a gente diminuiu ao máximo o andar de pessoas ali dentro. E mais, as pessoas da gente são velhas. As pessoas o último concurso que tem já foi há muito tempo, então as pessoas mais novas ali já têm bastante idade. A gente realmente não podia, de acordo com a portaria do Estado, muitos dos peritos tinham que não estar ali mesmo, atuando. Então, a gente ficou a gente já trabalha com muito menos da metade do necessário. A nossa metade passou para 1/4 do necessário. Então, a gente realmente reduziu muito o nosso trabalho. Exame de crime sexual, a gente passou a fazer em relação a esses 5 dias também, até porque mais de 5 dias a gente também entende que não vai ter vestígio aproveitável. E qualquer situação diferente disso, qualquer situação especial, o delegado fazia contato, a gente prontamente atendia, porque toda hora aparece uma situação especial que precisa ser atendida, porque não tem receita de bolo nisso que a gente faz, né? Impressionante. Se a gente for comparar com uma especialidade cirúrgica, é mais previsível uma cirurgia que você tem um passo a passo, tem aquela descrição lá que você já sabe que você vai descrever, do que no meio pericial. É impressionante como cada perícia é uma perícia mesmo, né? Nunca tem uma coisa repetida. Assim, esse tempo foi passando. A gente passou noites no telefone. Teve uma noite que eu lembro que era, tipo, sei lá, um sábado, do que seria um feriado que não existe mais. E a gente ficou no telefone, 1 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã. E eu sempre desligava falando, olha, qualquer coisa pode me ligar a qualquer hora, porque não tinha jeito, essa era a única forma realmente de evitar. E aí, qual que eram as minhas paranoias, né? Eu não podia de jeito nenhum deixar a minha equipe muito exposta, porque se eu perco um ali, estou ferrada, não vou ter quem faça vários outros exames. Em relação às necrópsias, como que a gente conduziu? Precisava, de qualquer forma, dar uma resposta para os exames, né? Se o exame está sendo solicitado, é porque isso vai ser necessário em alguma investigação, isso é sério. A gente não está curando uma pessoa nem tratando de risco de vida de ninguém ali, né? Mas isso em algum momento vai ser fundamental para alguma coisa. E isso a gente interagiu muito com outros estados, muito com São Paulo e Brasília, que são as referências muito grandes que a gente tem de resultado em medicina legal criminal. Combinaram que não seriam abertos os tórax dos cadáveres. Então, a gente pega o cadáver, descreve as lesões externas. Se for baleado, a gente consegue descrever direitinho a entrada, a saída. A gente não abre tórax de ninguém. Se pegou no coração ou no pulmão, paciência. Nesse momento, isso não vai fazer diferença. Fica até, né, uma coisa no ar da gente pensar sobre qual a diferença que isso realmente faz, né?
se a gente tem uma lesão externa bem descrita, é porque a gente tem medo a gente não sabe como vai ser o futuro. Esses corpos que não têm algumas descrições da parte interna, a gente não sabe agora, e isso vai demorar a ter essa resposta de qual foi a falta que fez essa descrição de dentro, né? A gente não sabe como é que vai ser, porque a gente não sabe o que vai ser alegado no futuro. Ah, mas essa perícia aí não teve inventário da cavidade e a gente não sabe quais vão ser as alegações em relação a isso no futuro. A gente vai ter que pagar esse preço pelo momento que a gente está vivendo. Quando isso tudo acabar, a gente vai voltar a fazer tudo como sempre foi feito. A gente não tem como... Vamos mudar, então, agora, porque foi assim um tempo. O que a gente quer muito é documentar por imagem, né? Esse é o momento de começar a fazer virtópsia, de pegar e documentar por tomografia, como é feito em Brasília, e é lindo. A gente foi lá visitar, né, com o professor Maltos, a doutora Márcia lá, a gente viu coisas lindíssimas, de imagens lindas que eles fazem. Você eterniza o corpo de uma forma que não... Você vai estudar ali, você vai aprender, você vai passar para outras pessoas e legalmente você vai ter como produzir peças eternas ali. Mas, enfim, a gente ainda não tem isso. A polícia se propôs a usar verba de urgência para a gente adquirir isso, mas também existe um limite de quanto eles podem gastar com isso. E o problema não é o tomógrafo, é a estrutura desse prédio antigo do ML em relação até a energia do prédio para poder suportar o que um tomógrafo requisita para funcionar. Então, a gente pode tentar ter um tomógrafo que venha num container e você liga na tomada, tudo bem, mas o custo disso é um pouco distante do que a gente dispõe em verba de urgência. Então, isso também está sendo tentado já há meses sem resultado ainda. E a gente tem uma previsão da obra daquele prédio que a gente já começou a mexer isso tudo desde o início do ano passado, até por cobranças do Ministério Público, até por um processo que está rolando há mais de 10 anos, e agora está seguindo em frente, porque aquele prédio tem várias questões, né? Então, existe a previsão do tomógrafo, sim. A gente briga muito por isso. A gente quer vaga para radiologista no concurso. Então, assim, existem duas formas de a gente obter o tomógrafo. Pela via que a gente já previa e através de uma tentativa de fazer uma coisa emergente agora. E aí, né, tudo está sendo tentado, é que tudo esbarra em mil outras coisas. E está sendo tudo sempre tentado, sempre. A gente tem um flat scan, que é aquele scanner de aeroporto próprio para corpos. Só que a gente consegue imagens ali, mas imagens que atendem a outras coisas, não os detalhes que a gente quer ter de todos os corpos. A gente consegue escanear corpo ali para procurar projétil. A antropologia forense, que é o Marcos Paulo, dentista, que, poxa, é o nosso gênio lá, que faz milagres ali em termos de identificação. A gente consegue fazer, ele consegue fazer muita coisa ali. Mas o que ele precisa ali? Né? Algumas coisas relativas à identificação que às vezes não são aquele detalhe daquele que a gente quer no tomógrafo. Então a gente não vai desistir do tomógrafo, né? É tipo uma obsessão. A gente vai continuar brigando por isso. Esse tempo está passando, a portaria já existe, né? Graças a Deus, isso tudo regulamentado. Cada vez que o telefone toca 3, 4 da manhã, ficou muito mais simples, que eu mando pelo Zap a resolução, né? Foi publicado no Diário Oficial, tem um resuminho que também fica mais simples. Dessa forma, o policial que está no plantão, ele tem um respaldo para não fazer a guia de remoção, né? O bombeiro sabe que ele não vai ficar andando com o corpo no rabicão. Os bombeiros foram sensacionais, a Defesa Civil fechou com a gente de um jeito, porque senão eles também se veem subordinados ao superior a eles, no sentido de que eles têm que tirar o corpo dali e eles vão ficar rodando com o corpo e dane-se. Isso é péssimo para todo mundo, porque é péssimo para eles, é péssimo para a família, quando tem família. No sentido de contaminação, você expõe um monte de gente a isso. E isso todo mundo compreendeu desde o início. Que não era uma coisa de orgulho da gente, não era é meu, é seu, não é isso. É uma coisa de defender todo mundo, né? E você está falando de um monte de servidor. E se você começa a afastar esses servidores, vai ferrar para todo mundo, né? Então, foi muito bacana, assim. Como que, através de interações informais, que foi o que aconteceu, você consegue alcançar resultados bastante interessantes. Deixa eu te fazer, eu fiquei muito curioso com algumas coisas que você falou. Queria saber a sua opinião sobre os serviços de verificação de óbito. Você sabe que aqui no Rio de Janeiro existiam muitos serviços de verificação de óbito que tiravam a sobrecarga do IML central e dos outros também. Você sabe me dizer como é que isso está funcionando? Atualmente existe Macaé e São João de Meriti. Ajuda muito, né? A gente precisa muito disso. E mais, o que a gente precisa de uma coisa simples. A gente fala do VO móvel. A gente precisa de um carro com médico. A gente sabe que funerários têm médicos que atestam os óbitos.
E tudo bem, não tem nada de errado nisso. Se o médico for olhar para a pessoa e declarar como determinada, pô, perfeito. Isso é uma forma de vida, é um trabalho digno, sem problema nenhum. O problema é que para a quantidade de óbitos que circulam nas funerárias atestados pelo mesmo médico, tem alguma coisa aí que não pode estar certo, né? E mais, as pessoas não podem pagar por esse serviço, porque quando a funerária já vem com um atestado, ah, não, eu tenho um médico para fazer a declaração de óbito do seu parente, isso é cobrado alto. E as pessoas não têm como pagar por isso. Então, o que a gente queria? A gente briga por isso também, por um carro que tem um médico que sai declarando os óbitos necessários. Isso é uma outra bandeira nossa. Existe um promotor de justiça que briga muito por isso. Porque, assim, foi para o ML, cada corpo desse virou um inquérito policial, porque à medida que você abre uma guia de remoção de cadáver, você abriu uma ocorrência policial. Isso vai ser investigado. O que vai ser investigado? A pessoa que morreu dormindo? Qual que é a investigação? Sei lá. Mas isso vai despender. Pessoas que vão na casa da pessoa, entrevista dos parentes, até você concluir que não foi nada, morreu dormindo. Sabe? Literal. Em termos práticos para a gente, isso significa que a pessoa morreu dormindo, que a gente abriu a pessoa, às vezes está aquela área de infarto linda, às vezes não. Se é uma arritmia, uma coisa assim, você não vai ver nada. E aí você, muitas vezes, colhe as vísceras e manda para a patologia. Resultado, dos últimos 10 anos desse prédio novo, né, como a gente chama, DL, eu devo 7 mil laudos. Tem 7 mil famílias que não sabem do que esses parentes morreram, porque a patologia não dá conta de acompanhar isso, entendeu? Os laudos do ano passado estão mais ou menos feitos, em termos de dívida, mas os anteriores ficaram parados. E aí, assim, se pessoas que morreram em 2009 até hoje não buscaram o resultado, através da justiça, se você bota isso na justiça, o juiz vai mandar fazer, né? Tem duas formas. Ou você vai, pela justiça, dar um jeito disso ser feito, ou você vai pedir para alguém que conhece alguém e vai pedir, pelo amor de Deus, dar um jeito disso ser feito e vai vir uma ordem e você vai fazer. Se não foi nenhum desses dois jeitos, é porque não interessa para ninguém saber o que aconteceu. Porque para a própria família, tanto faz se a pessoa morreu de infarto ou de aneurisma. Entendeu? Ou seja, esses 7 mil laudos que estão parados, porque acabou que a ordem cronológica dos laudos passou a ser ordem de prioridade. Tem prioridade, vai sendo feito, infelizmente. Então, esses antigos, ninguém quer saber. Isso só mostra o quanto esses corpos nunca deveriam ter ido para lá. Porque não tem que se investigar essas mortes, né? São mortes naturais, tanto faz para nós, né? E para as famílias, se for infarto, AVC, úlcera gástrica, qualquer tipo de doença não vai fazer diferença. Para quem vai fazer diferença? Para a epidemiologia, para que o SVO seja feito direito e que, não, esse corpo tem que haver uma necrópsia de patologia clínica nele. Tudo bem, tem que ter patologista para fazer necrópsia clínica, né? Porque não é só necrópsia forense que existe, né? Só que isso caiu em desuso. Onde é que tem serviço de patologia clínica que faça necrópsia? Nós da medicina legal e perícia médica, é muito interessante que as universidades acordem, abrem os olhos para a formação médica. Medicina legal. Médico, né? Não tem mais nenhum outro, né? E aí, ligado a essas disciplinas, construir o serviço de verificação de óbito nos grandes escolas, reativar essa possibilidade, até para ensino, aprendizado, e tirar essa sobrecarga do ML, né? É uma coisa para pensar. Eu aprendi na vida abrindo cadáveres de morte natural, eu aprendi pra caramba, né? Só que e talvez por isso também tenha sido assim ao longo de tantos anos, né? A gente também não tinha muito interesse em parar de receber o que a gente chamava de VO lá, porque a gente também curtia fazer. Só que ficou impraticável, à medida que foi não tendo perito e aumentando os números em todas as proporções, né? Até aproveitando essa fala sua, te perguntar sobre o concurso, né? A gente propôs na live. Vamos pegar o aí para falar disso, né? Eu fiquei muito insegura em falar alguma bobagem sobre isso. E aí conversei com a administração superior minha, né? Ninguém tem nenhuma notícia de que vai deixar de haver concurso por causa do que está acontecendo. Então, a última notícia é que estava tudo mantido e que ainda não estava programado pela dificuldade de você concentrar pessoas em salas para aplicar as provas. Aí eu soube que recentemente alguém falou que o governador tinha dito que os concursos estavam cancelados. Dentro da polícia não circulou nada sobre essa notícia. A gente não tem essa notícia de que vai deixar de ter nada, não.
Até porque a nossa situação é caótica em termos de quantidade de gente, né? Tem ideia da demanda que vocês têm de pessoal concursado para trabalhar? Ó, Quantos médicos, quantos odontólogos? a gente tinha 100 vagas, hoje diminuiu um pouco. Vaga de odonto vai ser bastante pouco, porque a quantidade de dentistas que a gente tem em relação ao que a gente precisa está razoável. Então, odonto não vai ter muita coisa, não. O que a gente pretende é que exista um primeiro concurso, porque parece que existe um limite, né? Você só pode repor aposentado em relação a essas regras que tem de orçamento. Então, assim, como a vaga de dentista compete com todas as outras em relação a perito legista, dentista vai ser pouca coisa. Porque tem dentista que resolve o problema do que a gente precisa. E de médico tem muito pouca gente. Agora aposentaram 2 peritas do front lá. Tem um perito nosso cedido para o Ministério da Saúde aí. Então a gente está com, sei lá, cerca de 10 peritos para a sede, mais os readaptados. Os readaptados têm várias restrições. E nessas restrições inclui fazer necrópsia. Então, os readaptados ficam atendendo mais os vivos, que acabam sendo o maior volume, né? A gente tem mais volume de vivos do que de mortos. Mas, por exemplo, o readaptado não costuma dar plantão à noite, entende? Então, a gente fica também numa sinuca com essa situação. Na verdade, a pessoa que se torna readaptada, ela passa a fazer um horário de expediente. Para o médico é muito ruim também isso. Imagina o médico que tem todo dia lá de 8 às 5, é muito ruim. Então, mas são pessoas que têm algumas limitações de saúde que as impedem de trabalhar normalmente, né? Então, os peritos do plantão normal são cerca de 10 no ML-SED, né, que trabalham com esses números aí, 30 necrópsias por dia e 120 vivos por dia. Um serviço com uma importância social absurda, né? Ligada à polícia civil. O papel de vocês assim, merece aplausos por todo o esforço que vocês têm feito desses anos todos para manter tudo funcionando, fazendo o melhor possível. E nós estamos com quase 50 minutos de bate-papo. Sei que os seus dias não têm sido fáceis, muito seguramente, o seu esforço, o seu trabalho. Queria deixar você com as suas últimas palavras, mas antes disso, dizer à senhora, doutora Gabriela, que a senhora é referência no Rio de Janeiro para um grande número de pessoas, que lhe tem grande apreço e respeito profissional, viu? Pela sua qualificação, pela sua formação. Obrigada. Eu adoro falar. O seu brilhantismo na condução e formação de equipe, como foi feito agora, é a sua capacidade de agregar pessoas. Isso se soma à sua competência. E a senhora ficar falando que eu não sei, eu isso, eu aquilo, eu não concordo, não. Desde a senhora é uma grande pessoa. Eu desejo muito que o Papai do Céu te abençoe muito. Nós vamos caminhando para o final. Vou deixar você se despedir, tá bem? Poxa, obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, falando para pessoas tão especiais também, de estar aqui contigo, né, que a gente tem a nossa história pessoal aqui. Quando eu botei o nosso post no grupo da minha turma, foi uma, nossa, Carlão, que legal! E botei no grupo da mãe as pessoas, nossa, fiquei arrepiada agora! Quer dizer, é muito difícil mesmo, né? E é isso. Assim, eu fico falando sobre coisas que eu não sei, até para enaltecer mesmo, que ninguém sabe as coisas todas e que o importante é a gente se juntar para somar, né? E que assim a gente vai, que foi o que aconteceu em relação a esse período, né? Cada um foi contribuindo com o que pôde e, graças a Deus, eu vejo como isso está passando e a gente passou, não todos, mas alguns de nós estamos sobrevivendo e estamos aí para tocar adiante. E quem quiser falar sobre alguma outra coisa, me chama aí depois no Instagram ou nos meus contatos. Eu sempre à disposição, se quiser conhecer o ML, deixa passar isso aí. Olha, o pessoal aqui só agradece e faz elogios.
Toda vez que tenho uma oportunidade assim, rever os colegas, ex-professores, ex-alunos, lembro da nossa escola, como era um ambiente familiar, gostoso, amigo, e construiu tanta gente bacana, tanta gente bonita, né? Você faz parte dessa história. Lembrando aqui do professor Toledo, que abriu as portas para o conhecimento que a gente adquiriu, a anatomia humana, foi a mãe de todos nós, né? E como era bom encontrar a galera, tomar um café, bater papo, que momentos felizes a gente tem na nossa história, como da nossa formação, né? Então, Gabriela, eu desejo muita sorte, saúde, muita paz, que você continue lutando pela nossa especialidade. Estamos às ordens, viu? Qualquer coisa que precisar da gente, também estamos por aqui. E Também, sim. não tem como agradecer a participação de todos, o Milo, a Fernanda, a Cláudia, a Carla, a Luciana, aqui conosco, o professor Regina, a Solange, a Thalita, enfim. Eu aprendi a não deixar isso prolongar muito, senão a gente fica aqui a noite toda batendo papo, viu? Conversando, tá? Deus te abençoe. Fique em paz. Muito obrigado a todos por terem vindo. Uma grande noite e tomara que todos nós saiamos disso em paz, né? Com tranquilidade.